Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Essa é a única fonte que desejo conhecer. Senhor, permita-me que a palavra more em mim. Rege-me com teu Espírito ao nascer do sol. E passado sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Maior que tu não há ninguém. Irmãos Alessandro e Alice, cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Maior que um grão de areia, temos a pedra. Maior que a pedra, temos o monte. Maior que o monte, a cordilheira além. Maior que tu, porém, não há ninguém. Não há ninguém maior que tu, meu Deus. Não há ninguém que se compare a ti. Não há no mundo ou há no céu também, porque maior que tu não há ninguém. Maior que a lua, temos a terra. Maior que a terra, temos o sol. Maior que o sol, o universo, enfim. Maior que tu, porém, não há ninguém. Não há ninguém
compare a ti. Não há no mundo ou lá no céu também, porque maior que tu não há ninguém. Maior que o animal, temos o homem. Maior que o homem, temos o anjo. Maior que o anjo, arcanjo e querubins, maior que tu, porém, não há ninguém. Não há ninguém maior que tu, meu Deus. Não há ninguém que se compare a ti. Não há no mundo ou lá no céu também, porque maior que tu não há ninguém. Não há ninguém maior que tu, meu Deus. Não há ninguém que se compare a ti. Não há no mundo ou lá no céu também, porque maior que tu não há ninguém. Essa é a fonte que eu desejo conhecer. Senhor, permita que a palavra more em mim. Rege-me com teu Espírito. Súplica do profeta de Deus para esta era, na mensagem ao nascer do sol. Ouvintes, tomando a natureza, Deus tem uma Bíblia que deixa todo homem inexcusável diante dele. A natureza. Também o zodíaco é uma Bíblia. E, sobretudo, a Bíblia escrita, a palavra escrita. Vemos na natureza que a planta fica atrofiada, com essa água poluída, essa água que não tem oxigênio, que não é pura. Mas quando vem aquela chuva do céu, então tudo é diferente. Ela sofre uma reação
de vida, você deve pensar na reação de vida. Porque, às vezes, nós vivemos numa atmosfera, numa situação de morte, estagnados. É preciso, então, experimentar uma reação de vida. Para tanto, não nos falta esta chuva do céu. A chuva serôdia, temporã, a chuva de ensinamento, a chuva da revelação da palavra. Então, só fica atrofiado quem quer. Porque Deus tem mandado chuva de ensinamento, chuva de sustentação e de crescimento. Então, aquela planta que está bebendo da fonte de Deus, somente pode beber daquela fonte. Isto porque é somente nesta fonte que ela encontrou e encontra a reação de vida. Se você molhá-la com azeite, você a matará. Se você molhá-la com água suja, contaminada, isso estrovará o seu crescimento e até lhe roubará o fruto. Mas lembrando, reforçando esta grande verdade, molha você com a água da chuva, amém, a qual vem diretamente do alto e que não contém nenhuma química feita pelo homem. Então verá como crescerá essa plantinha e dará fruto. Não há outra coisa melhor para o crescimento que a água da chuva. Todos que estão me ouvindo sabem disto, especialmente o homem que vive em contato com árvores, com plantas, árvores frutíferas e assim por diante. Mesmo o próprio pasto para os animais sofre uma reação de vida, por isso os próprios animais clamam pela chuva. Se você molha a planta com água que contém cloro, tratando de melhorar a água, é o que o mundo religioso tenta fazer, colocando cloro. De repente notará que haverá matado a planta. O certo é isso. E este é exatamente o problema de hoje. Tem tratado de dar-lhes água da fonte denominacional e lhes tem negado o crescimento. Mas permitam-lhes ter as gotas do orvalho de misericórdia que brilham ao meu redor de dia e de noite. Jesus, a luz do mundo. Então, teremos o genuíno. Caminharemos na luz, nessa luz formosa, a qual vem de onde brilham as gotas de orvalho de misericórdia. Brilha por todo o meu redor. Tira todas estas fontes feitas pelo homem, geradoras de religião. Nenhuma outra fonte conheço eu, só o sangue de Jesus, só a palavra de Jesus Cristo.
Essa é a única fonte que eu desejo conhecer. Senhor, permita que a palavra more em mim. Rege-me com teu Espírito. Notemos, pois, a Bíblia é suscitada nesse instante. Se o Espírito que levantou a Jesus Cristo dentre os mortos mora em você, então você potencialmente tem vida. Você tem a reação de vida, porque você tem a água pura que vem dos céus. Não de cisternas rotas, perfuradas pelos homens, com cloro adicionado, credos e dogmas. Então você é guiado pelo Espírito que vivifica a palavra de Deus a você, para que possa crer. O Espírito vivifica a palavra para que possamos crer nela, como entre a vida e a morte. E a plantinha segue para cima enquanto cresce. É Bíblia ou não é Bíblia esta natureza? Note bem, ali no dia de Pentecostes, seus corpos foram vivificados a uma nova vida. E desde então, não houve mais nenhum covarde que viesse a negar a Jesus Cristo. Eles eram covardes. Eles estavam tremendo de medo. Mas acontece o grande segredo, o grande mistério, é que eles tinham a dinâmica. É necessário que tenhamos convicção de que temos a mecânica, para que então a dinâmica que só pode vir de Deus possa fazer isto mover-se, se levantar dentre os mortos, a ponto de sermos transformados e subirmos ao encontro do Senhor nos ares. Se você tem a mecânica, só falta a dinâmica. Essa dinâmica não vem para quem não tem a mecânica. Você pega um galão de gasolina e joga ali, no tempo, no espaço, na terra, até a fogo, e você sabe o que você obtém com aquilo. Mas isto lá no tanque do automóvel, devidamente acionado o motor, aquilo vai dar faíscas e formar esta grande dinâmica. Mas você tem a maquinaria, você tem a dinâmica ali, a mecânica. Eles estavam todos atemorizados, covardes, medrosos. Esta é a linguagem do profeta de Deus. Dando voltas no aposento. Lá em Jerusalém, alguém dizia: eu tenho medo de sair ali e proclamar isto, porque ali estão os grandes bispos e todos os demais. Bom, vamos mais à frente. Não,
Eu tenho medo, e ali estão os sacerdotes. Eu tenho medo de dizer que tenho crido nele. Não posso fazer. Mas, de repente, veja só, eles estavam ali, atemorizados, mas tinham a mecânica. E, de repente, desceu a dinâmica. Agora não tinha mais nenhum covarde. Não tinha ninguém mais com medo de testificar daquilo que eles eram proibidos de testificar, a ponto de responderem com as suas próprias vidas. Sim. E o que fez aquela dinâmica? Não somente lhes encheu o espírito interior, mas vivificou sua mecânica. Seus corpos foram vivificados. E então já não foram mais covardes. Já não ficaram mais prostrados diante dos desafios. Saíram diretamente a encarar as pessoas, a encarar o sinédrio, a encarar as feras, as cadeias, os perseguidores desumanos, atrozes. Sim, senhor. Varões judeus, disseram eles. Varões judeus e todos que habitais em Jerusalém. Disseram, antes que descesse a dinâmica, eram só a mecânica. Varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos notório isto, e ouvi minhas palavras. E eles responderam. Através de Pedro. Mateus respondeu através de Pedro. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não havia nenhum temor mais. Não havia nenhuma covardia mais, medo. Eles foram julgados como se estivessem bêbados. E nós não estamos bêbados, afirmou Pedro. Como vós pensais? Aleluia. Mas isto é aquilo que diz a Escritura. Citar a Escritura para um povo da Escritura significava morte, cadeia. Citar a Escritura para um povo da Escritura. Veja se isto não é a mesma coisa hoje. Mas você está nisto. Você está na ousadia do Espírito Santo. Com vida da chuva dos céus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, esta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Jesus, perto e próximo.